Olá pessoal, eu sou o Léo Wan e eu tô aqui invadindo o canal da Panini para falar sobre o mais novo lançamento do selo Graphic MSP, o terceiro volume de Capitão Feio. E para isso eu tô aqui com uma mesa excelente aqui, que são os autores dos 3 Capitão Feio e Sidney Guzman, responsável pelo planejamento editorial do selo MSP. Antes eu queria falar um pouquinho sobre o currículo de vocês e para isso eu tô com uma cola aqui. Quero falar sobre Marcelo Costa e Magno Costa. Os irmãos, eles ganharam o troféu HQ Mix e trabalharam junto em quadrinhos como Oeste Vermelho, Matinê, Bro 2028, A Herança de Becker e também participaram da coletânea Mônicas e fizeram uma história na publicação Memórias do Maurício. Magno publicou Mary, seu primeiro trabalho solo, e Por a Vida de Jonas, levou o HQ Mix de melhor edição nacional. E Marcelo Costa foi colorista em várias obras com o seu irmão e trabalhou em muitas outras HQs também, como Fudie e Nikito, Self-Made, Power Rangers Soul of the Dragon, Firefly e outros. E também tô aqui com o Sidney Guzman, né, o Sidão. Vulgo Sidão. Vulgo Sidão. E assim, seu currículo assim, é tão admirável quanto é um fenômeno. Você é o grande fio condutor por esse selo Graphic MSP, responsável por ser o que ela é, um dos responsáveis por ser o que ela é hoje. Então, eu vou pular sua apresentação, porque senão a gente vai ficar o vídeo inteiro editor da Maurício de Souza Produções, tá lindo, Léo. A gente já vai, leve, livre, leve, solto, jornalista, editor, e tem pronto, é nóis. E para falar um pouco sobre o selo MSP, eu queria pedir para o Sidão explicar, porque eu acho que tem umas pessoas que talvez estejam chegando aqui de paraquedas no YouTube e não saibam o que se trata. Então você pode explicar o que é o selo Graphic MSP? É importante, Léo, falar disso, porque, mas o selo já tem 12 anos. Pois saibam que toda vez que a gente vai num evento, tem gente que fala assim, eu não sabia que existia esse projeto. Eu não sabia que existia esse projeto. Mas é direto. O que é o selo Graphic MSP? Eu convido autores do mercado independente, que fazem outros quadrinhos autorais e tal, inclusive o Marcelo trabalha para o mercado dos Estados Unidos, para fazer releituras dos personagens clássicos do Maurício de Souza, mirando no público jovem adulto. E aí a gente vai ter, como eu vou até usar uma frase do Danilo Beruti, que foi o primeiro autor do selo Graphic MSP em 2012, quando ele lançou Astronauta Magnetar, que ele falou que ele pegou os personagens do Maurício, que era o astronauta, e aumentou o volume. Porque nesse selo a gente consegue conversar com o leitor, que tem uma camada que tem um grau de interação com as informações maior do que uma criança. E aí a gente vai poder tocar em temas que a gente não toca nas revistas de linha. Então por isso que o selo tem esse sucesso todo, já tem mais de 1 milhão de exemplares vendidos desde que começou, 43 exemplares lançados, e a gente tem 2 filmes, Turma da Mônica Laços e Turma da Mônica Lições. Se você não assistiu aos filmes e não sabia que era uma Graphic MSP, saibam que são 2 Graphics MSP, do Vitor Cafage e da Lu Cafage. A série do Astronauta, recentemente saiu pela Max, é inspirada visualmente nas Graphics MSP do Danilo Beruti, que são 6 Graphics MSP do Astronauta. Teve uma adaptação de teatro agora em 2024, Tina Respeito, da Fefe Torquato, também é uma Graphic MSP. Vai ter uma série do Jeremias Live Action, baseada nas 3 Graphics MSP do Rafael Costa e do Jefferson Costa. O selo propiciou pra gente, Léo, um momento que a MSP até então não experimentava. A gente chegar a leitores que tinham abandonado os quadrinhos, atenção, os quadrinhos e não os quadrinhos do Maurício. Uhum. A gente conseguiu coisas como, por exemplo, o Jeremias Pelle, a primeira Graphic MSP da dupla, ganhou o único jabuti por uma obra da Maurício de Souza Produções até hoje. As Graphics MSP são finalistas do jabuti há 6 anos, seguidamente. A gente está sempre ali entre os 5, 10 quadrinhos do ano para o júri de jabuti. Então tem sido um momento muito bacana e a coisa mais legal que rola é quando a gente encontra leitores em eventos grandes e tal, que eu voltei a ler quadrinhos por causa das Graphics MSP. Como assim você voltou a ler quadrinhos? Porque, Léo, a maioria dos leitores de quadrinhos do país não somos nós, a gente que lê de tudo.
é o cara que lê Maurício de Souza quando é criança, e vai voltar quando tiver filho. Aí, esse cara, por acaso, viu lá, peraí, esse astronauta aqui, é todo meio super-herói aqui, esse Capitão Feio meio vilanesco aqui, são aqueles do traço fofinho? Aí o cara compra e fala assim, caraca, isso aqui tá numa pegada muito diferente do que eu estava acostumado, negócio para super-herói, parece mais super-herói, aventurona e tal. E esse cara volta pro selo, inicialmente, e depois resolve voltar a ler quadrinhos. O que a gente mais ouve, eu e Maurício, vocês me fizeram voltar a ler quadrinhos. Isso é muito bacana. Isso é muito legal porque a gente não tinha nas bancas quadrinho nacional voltado para o público jovem adulto. A gente tinha Maurício com Turma da Mônica Jovem e mais nada depois de quadrinho nacional em banca. Aí as gráficas MSP estão ocupando essa lacuna e além disso, nos eventos, quem vai, a CCXP, o FIC, a Bienal de Quadrinhos de Curitiba, sabe que o Graphic MSP é sempre um sucesso e tem sempre que tem alguém com a Graphic MSP debaixo do braço, ela vai estar com quadrinho independente também. Isso é muito bacana. É muito legal essa sensação de que os personagens cresceram também. Você cresceu, os personagens cresceram. E eu acho que o Capitão Feio dialoga muito com isso. Muito, assim, né? Desde o Identidade até agora que a gente vai falar sobre Memórias. E a gente não teve uma conversa como essa nos primeiros né? Capitão Feio, a gente não fez essa conversa. Então, eu queria saber um pouco do começo mesmo, antes da gente começar a aprofundar no terceiro volume. Eu queria saber, assim, que o Capitão Feio, né, falando bem por cima, assim, ele é um personagem que é um vilão da Turma da Mônica. É isso aí. Ele é o cara que quer emporcalhar um planeta. E aí vocês escolheram uma abordagem que eu gosto muito, assim, de super-herói, de transformar ele num anti-herói, super-herói. E eu queria saber de onde veio isso, assim, se foi dos irmãos, se foi do Sidão que falou quero isso aqui já, ou você, sabe, eu queria saber qual que é a história de origem por trás do selo Graphic MSP de Capitão Feio. É legal porque assim, quando eu estava falando do processo, as 4 primeiras Graphics MSP foram Astronauta, Turma da Mônica, Chico Bento e Piteco. E era o primeiro ano, tinha que dar certo, felizmente foi tudo muito bem. Na hora que o selo começou a fazer muito sucesso, eu comecei a poder dar tiros mais ousados, né? Falei, vamos pegar um personagem secundário aqui, vamos trocar isso aqui. E aí eu falei, cara, o núcleo de aventura ia muito bem com o Astronauta e o Piteco. Eu falei, eu preciso de alguém. Eu falei, quem precisa ser um personagem mais adulto e tal? O Capitão Feio, pô, a gente pode transformar ele num... Porque a gente tá num ponto que a gente pode fazer graphic de vilão. Aí eu lembro quando... Aí eu passo pra eles, assim, quando eu convidei os dois, aí eu passo pra eles, prefiro o Capitão Feio, agora é com vocês. Você deu esse pitch e aí falou isso pra ele. Não, eu falei, é o Capitão Feio. Acho que quando o selo começou, acho que todo quadrinista brasileiro já chegou, falou assim, putz, eu queria fazer isso. Todo o tempo você recebe essas propostas. E assim, a gente ficava pensando e conversando. Um dia eu tava folheando, assim, e eu vi o Capitão Feio, aí eu olhei e falei assim, não, esse aqui não. Esse nunca vai ter uma gráfica do Capitão Feio. E aí um dia eu tava dirigindo, eu tava indo lá pra São Paulo, eu, minha esposa... Vindo, né, pra São Paulo. Isso, vindo pra São Paulo, de Santo André, que eu moro lá. E aí eu vejo uma mensagem do Marcelo, assim, no Facebook ainda. Acho que sim. Porque eu tinha tido um problema com o meu celular e eu troquei o número, né? Aí atende o Sidão. Eu falei, pô, aí eu tive que procurar lá, eu não lembro, acho que eu te liguei. Eu não vou lembrar também. Acho que eu passei o número, o Marcelo passou pro Sidão, o Sidão me ligou. Foi isso. E ele falou, Magno, você quer fazer uma graphic? E eu não lembro muito bem, porque travou tudo, né? Aí do Capitão Feio, eu falei, pô, né, você já fica aquele... Eu lembro que essa noite eu não dormia, sabe, não consegui dormir. Eu ia pro banheiro e ficava lá. Acho que a história nasceu... É porque ele é overthinking, né? Ele ele fica pensando já milhões de passos na frente, né, Marcelo? O Magno é foda. O Magno é foda. No dia do lançamento do Identidade, eu falei pro Sidão, já escreveu 2. Eu falei, cara, você tá louco? Mas é legal, você vive isso. Eu sou meio louco. Ele tem tudo na cabeça. E aí, mas essa abordagem de super-herói, como que... A princípio eu pensei num lance de origem, eu queria contar a origem dele. E aí até o Sidão falou assim, segura um pouquinho a origem, vamos mostrar aos pouquinhos. Eu falei, beleza, né? Porque
Aí a gente foi criando a história. O Marcelo, na verdade, que falou assim, cara, e se ele fosse um anti-herói, né? Porque é difícil a gente contar a história de um vilão numa cidade, tipo assim, onde não tem herói. Entendeu? Então, Sim, entendi. Sobre a sua pergunta do gênero super-herói, né? Eu acho que veio muito fácil na mente, né? Eu sou muito visual, eu olho uma coisa e já imagino como seria. O Magno é mais literal, eu não sei. E eu sou muito visual, eu imagino um negócio pronto, assim. Então, você olha para o Capitão Feio nos quadrinhos. Primeiro, obviamente, ele é um adulto, né? Isso aí. Não é uma criança. Ele já tem um formato né, maior. E ele usa capa. Né? Então, Total. como não fazer algo meio super-herói, né? Como o Magno falou, ele é um vilão num lugar onde não tem super-herói. Isso. Então, ele seria um anti-herói, né? Algo no meio termo ali que, na opinião, assim, na minha opinião, ele é um cara que ele acha que ele está fazendo bem, só que ele é muito mal compreendido. Esse é um ponto que a gente até conversou, né? Porque assim, o Capitão Feio, cara, ele tem uma peculiaridade que, e eles trabalharam isso muito bem já na identidade, mesmo que ele queira ajudar, cara, ele vai sujar você. Ele vai te emporcalhar, ele vai te encher de barro, de lama, de sujeira. Então os caras falam, porra, ele tá me atacando. Então ele tem tudo para ser um incompreendido. Sim, exatamente. Desde cara. Exato. E assim, nos gibis do Maurício, e aí vem o desafio que eu joguei na mão dos dois, eles são... o Capitão Feio é inimigo da Turma da Mônica. Quando a gente vai para as gráficas MSP, a gente tá falando como se fosse o mundo real do Maurício de Souza. Aí não faria sentido a Mônica derrotar o Capitão Feio. Cara, então assim, falou, ó, aqui nós vamos ter que abrir uma fenda aqui e o Magno vai ter que se virar para contar. Por isso que, falar, vamos segurar a origem para o final e nessa daqui, no Memórias a gente fala bastante da origem. Porque como é que é a origem, para quem não sabe, o Capitão Feio ele é transformado, ele é irmão do pai do Cascão e um dia ele está arrumando os gibis, cai todos os gibis, a poeira transforma ele num... A história original. A original dos gibis. Claro, super infantil e não dava para usar isso aqui. Então... Quando eles começaram a fazer o primeiro roteiro e o Marcelo começa a fazer os primeiros esboços, o Marcelo foi preciso agora quando ele falou, a capa é um elemento de herói. Ele voa. Sim. Ele voa, cara. Ele tem um símbolo, ele tem um símbolo. Desculpa. E aí eles trabalharam muito bem a construção do símbolo, inclusive a construção do nome, né? Porque não, ele muito não bom. E é uma coisa que a gente vê muito em filme de super-herói. Exato. Eu não sou o trouxa, eu sou o senhor trouxa, sou o isso capitão. mesmo. Então é muito bom isso, é muito legal. E aí ela foi sendo desenvolvida e eu falei, e o Magno, como eu falei, né? Eu só tenho que falar, Magno, calma, relaxa, não vai sair no mês que vem a próxima, vamos segurar, tal. Mas ele já tinha a trama toda desenhada na cabeça dele. Não, o Magno, com relação à pesquisa, assim, ele foi em sebos, comprando tudo que ele encontrava assim, sobre Capitão Feio, sobre os personagens secundários dentro do universo. Eu fui no Mercado Livre, tem muita coisa. O Magno é um pesquisador, assim, ele enciclopédia. E assim, às vezes eu tenho que frear o Magno, porque ele quer colocar todos os personagens do universo, assim. Falei, calma, Magno, peraí, segura isso aqui, vamos fazer isso aqui sim, isso aqui não, para deixar, lembrando sempre, isso aqui é um mundo real em que o cara ganhou um poder bizarro de sujeira. E aí, no segundo, que é o Tormenta, o Magno vai buscar um vilão que apareceu numa história do Cascão, que é o Cúmulus, que é o nome da nuvem e tal, e o Magno vai amarrar isso no astronauta e é muito gostoso ler assim, né? Tem a Clotilde e a Cremilda também. Eu falo, esses personagens, quem que elas são? Aí você vai lá, você pesquisa e você vê que é muito gostoso isso. Exato. É uma coisa meio interconectada, assim. Então é muito legal você sair do quadrinho e ir pesquisar, assim. No primeiro, eu acho que o que mudou uma chave, quando eu tava fazendo o roteiro, eu falei, pô, não tem um herói, né? E aí eu precisava, tipo assim, ia aparecer o cara, que era o chefe da segurança lá, ia ser uma pontinha minúscula ali. E aí eu falei assim, pô, eu vou encaixar o Dr. Olimpo aqui. Dr. Olimpo, que é um inimigo do Cascão. Que tem tudo a ver com o Lex Luthor. O Lex Luthor faz esse trabalho de monitoramento também em Metrópolis e tal.
Eu falei, porra, ficou legal, né? Porque ele é basicamente o herói ali, né? Sim, sim. É legal como o Dr. Olympus se enxerga, né? Ele realmente se enxerga como herói. Como herói. E para nós que estamos lendo, ele é o vilão do Capitão Feio. Os dois se enxergam, né? É muito louco. E aí eu lembro que o Sidão falou pra mim assim, que eu falei que no final o Olimpo vai ser o vilão, né? E ele falou assim, mas como que ele vai se tornar o vilão? Eu falei, calma, espera. Eu falei, como? Espera, vai dar certo. E aí, falando, né, especificamente do terceiro volume agora, é uma edição, é um volume que eu sinto que vai na humanidade mesmo, porque você fala da origem do personagem, né? E aí eu queria saber como que vocês se conectam com o Capitão Feio nesse sentido. Então, eu trouxe aqui uma fala, que tem um momento em que o Capitão Feio, ele conversa com o irmão dele, que é o pai do Cascão. O Antenor. E aí o Antenor. E eu queria falar aqui uma pequena fala que o Antenor diz, né? Que é o seguinte, que é uma fala que, assim, me segura pra não chorar aqui. É assim, ó, ele fala assim, é que você era tímido e eu sempre te criticando, tentando te dizer o que fazer e como viver. Na real, eu nunca te entendi direito. Só te achava tão esquisito, só porque a minha fase nerd tinha passado e a sua não, eu me achava adulto e você só um garoto crescido. E essa fala pra mim é muito a essência, né, do Capitão Feio, que é uma pessoa que ela é incompreendida e ela só quer viver a vida dela. E a gente, eu acho que ao longo da nossa vida, assim, a gente é ensinado a seguir padrões de comportamento, padrões de gênero, de sexualidade. E é muito legal ver isso, assim, que ele é um personagem que ele é a encarnação até dessa raiva, assim, que você sente por ter que conformar padrões, assim, né? E eu queria saber como que vocês, na vida de vocês, né, vocês se sentiram incompreendidos e como vocês se conectaram com o personagem nesse momento. Assim. Nossa, é uma ótima análise. Posso responder? Não tinha visto essa ainda. Tipo, a gente foi criado, a gente morou no Paraná, no Mato Grosso do Sul, veio pra São Paulo. Se vocês não repararam ainda, eles são gêmeos, gente. Só vocês não repararam, né? Essa temática e essa parte aí, ela vem muito profundo em mim e nele, eu acho. Porque a gente foi criado no interior, cara. Lá, tipo assim, chegava o gibi, mas, pô, isso é coisa de criança. A gente não tinha ideia de que daria pra trabalhar com isso. Nunca, assim. Foi virar a chave quando a gente veio para São Paulo em 92 e viu que tava rolando algumas coisas. Mas, assim, e a família, não tô falando mal da família, tô falando assim, mas tem partes da família... Não, é uma família do interior, né? É uma família que não tem uma visão ampla no sentido... Que, tipo, sempre teve as coisas, tipo assim, cresce, para de ler gibi, entendeu? Então, na verdade, o Antenor aí, ele é uma junção de muita gente, assim, do meu entorno, do nosso entorno, assim. Então, isso que ele ouviu aí, na verdade, a gente basicamente já ouviu também. Sim. E não quer dizer que o Antenor não ame ele. Não. Mas é uma coisa assim. E o Magno falou uma coisa, Léo, foi na CXP, eu queria que ele contasse aqui. Que naquela relação que você falou assim, quem defendia quem, que ele falou, que o Antenor protegia, que era você com o Marcelo, é isso? Você era o Antenor e ele é isso? Tá me chamando de esquisito? Não, na verdade a gente mais ou menos foi criando uma história assim, eu acredito nisso profundamente, que todo quadrinho, todo tipo de arte que você está fazendo, ele reflete muito na sua vida. Eu tive prova disso com o meu trabalho e assim, o Capitão Feio foi numa época que eu e o Marcelo a gente estava meio distante. E quando chegou o Capitão Feio, que o lance vai ser, tipo assim, a gente precisa fazer um reencontro. E a gente acabou se aproximando por conta do Capitão Feio e também por conta de tudo que estava acontecendo na nossa vida naquela época. E tipo assim, eu sou casado com um filho e ele agora é o cara que, tipo assim, tá sozinho. Então foi... E que trabalha com quadrinhos, né? Que o Capitão Feio é fã de quadrinhos. Isso. E foi tendo aquela aproximação, assim, a história muito contou o que a gente estava vivendo. Então, na verdade, eu me vi muito no Antenor. Muita coisa do que ele falava era o que eu vivo com meu filho, sabe? Quando ele fala assim, ô pai, tipo, vamos jogar videogame depois? Traz um sorvete? Meu filho fala isso o tempo todo pra mim. Então, é isso. É verdade. E eu sou um pouquinho recluso, né? Quando eu larguei meu emprego e fui trabalhar com ilustração e quadrinhos, eu acabei ficando muito recluso. Tanto que eu sou um pouco tímido com câmera e tal. E eu acho que isso veio, isso não...
veio com o tempo, né? Meu trabalho é sentar na mesa ali, trabalhar, ouvindo música, assistindo série e não conversar com ninguém o dia todo. Então, eu acho que eu me tornei mais esse cara mais recluso, né? Então faz um pouco de sentido isso aí. E o que eu fico mais feliz como editor, né, assim, é que Memórias fecha todas as pontas que eles deixaram soltas em Identidade e Tormenta. O Magno foi fazendo foi costurando, e as que deixou aberta, aí tem que esperar os próximos capítulos, tem que conversar com o editor, ver se vai ter continuação, essas coisas. E tem muita coisa sendo feita aí. Por exemplo, eu sempre falo isso não foi programado, foi ideia deles. Na segunda, quando o Cúmulus quando o Magno, vou colocar o Cúmulus, eu fiz assim, vai Magno, tá bom, como é que você vai dar os poderes pra ele? Como é que vai ser isso e tal? Ele é um raio, aí falou assim, eu vou ligar no astronauta do Beirute. Eu fiz, muito bom. O Beirute até falou assim, para de mexer com o meu astronauta. Eu falei, como é que é isso? E aí o meu trabalho é, Magno, vamos ver em qual das graphics nós vamos colocar, e o momento que o astronauta está fora da Terra, é numa simetria, a gente vai puxar para cá. E aí eu falei, cara, a hora que ele amarra tudo lá, e o Cúmulus, a origem dele é ligada na brasa, eu falei, aí é o sonho de todo editor, cara, porque que legal. O Graphic MSP Versus está sendo montado. Então, vai saber o que Na primeira edição ele já fala, exato, o cúmulo. Não é? Exato, Isso. É o cúmulo. E foi plantado ali, cara. Quando ele falou, é o cúmulo. Pode crer. Ele coloca ali. E quando ele fala assim, não, então eu coloquei na primeira edição, eu falei assim, você está me zoando. É porque a primeira aparição do Cúmulus é tipo o menininho lá, eu não lembro quem que é, ele sempre fala assim, é o cúmulo mesmo. É o cúmulo. Toda vez eles falam isso. Eu falei, vou colocar aqui. É o cúmulo. E o Magno coloca ali, não sei se Sidão percebeu, na segunda ele explica. Né? Quando ele sai voando, vai para cima, começa a chover. É isso, E aí alguns vão pensar, nossa, mas coincidência, começou a chover. E tem uma hora que ele está andando e ele sente que ele está sendo observado. Isso. E aí chega na 2 e explica as duas situações, assim. Tudo muito bem amarrado, muito bem pensado. Então por isso que eu fiquei feliz como editor. E como leitor, como nerd, né? Falei, é muito legal ver a trama se fechar. Desculpa pra quem não conhece, mas a gente é fã de Doctor Who, né? Então é verdade. É verdade. E retornando ao terceiro volume, como que esse terceiro volume foi diferente dos outros pra vocês? Eu vou falar no sentido prático do trabalho. Perdão. A primeira eu consegui parar 6 meses para fazer. Então eu tive tempo, né? Todo o tempo de elaborar, de fazer concept, tudo. Teve um trabalho mais tempo para fazer, né? Foi mais fácil fazer e deu para experimentar mais. A segunda foi corrida, foi muito corrida. Eu estava com outros 2 trabalhos e aí comecei a fazer. Tive não sei se eu te falei, mas tive um mini burnout no meio. Um dia eu liguei pro Sidão e falei assim, Sidão, não, eu tava com trabalho com a Mino e com o Sidão ao mesmo tempo, com a Jana e com o Sidão. E aí liguei pra Jana, essa história a Jana vai confirmar. Jana, será que eu posso atrasar? Ela falou, não dá pra atrasar. É impossível atrasar, senão isso vai acontecer, isso, aquilo. Eu falei, beleza, vou ligar pro Sidão. Sidão, eu posso atrasar? Ele falou, imagina. Não tem como, era também CCXP. Impossível. E aí eu pensei e falei, eu vou chamar colaboradores, vou chamar pessoas para me ajudar. Porque até então eu fazia tudo sozinho, chamei pessoas para ajudar. E aí deu certo, entreguei os 2 trabalhos. E nesse terceiro? Nossa, mas foi loucura. O terceiro foi fácil, eu tive menos tempo, tive outros trabalhos também que eu trabalho, né? É que você tá muito rápido, né? E ele tá desenhando mais rápido. Eu consegui fazer muito fácil. Claro, tive bastante ajuda também, né? Tive ajuda. Mas eu consegui fazer. Mas isso é legal, Léo? Muito prático, assim, foi saindo. Isso que o Marcelo tá falando é legal porque, assim, do Capitão Feio Identidade pro Memórias, o Marcelo, como um artista, deu um salto absurdo. Entende? Tanto graficamente como na produção. Hoje ele trabalha com o mercado americano, eu fico muito feliz por ver o sucesso dos caras e tal. E
ao mesmo tempo ele resolve as páginas muito mais fácil. Antes ele sentava, ele ficava em cima. Agora ele, pum, ele já resolve. E a maneira como os dois trabalham juntos é muito legal. Esse terceiro ele teve menos correções, né? Muito menos correções. Foi do jeito que fez, foi exato. Pouquíssimas correções. Pouquíssimas coisas. E o 2 teve bastante. Sim. E o Magno ajuda muito nesse processo, né, Magno? Porque o Magno ele faz um pré-layout que até nos extras memórias tem. Ele faz o pré-layout e quando você vê a página final do Matanza, você fica, caraca! Ele transforma aquele layout, com todo respeito ao Magno, que era um layoutzinho. Não, é simples, é super simples. E aí ele transforma num negócio que, porra! Né? Tem uma parte engraçada, né? Tem uma cena de luta do Capitão Feio no terceiro, com o Olimpo, que o Magno criou assim, ele fez uma luta que tinha, sei lá, uns 9 quadros. Assim. E aí o Olimpo atirava aquelas ondas sonoras, e o Capitão Feio saía e ele seguia e tudo, e acabava num soco. Eu falei pro Magno assim, cara, vamos resumir isso aqui. Então, no último quadro da página anterior, o Olimpo atira o raio, o Capitão Feio sai voando. E aí metia um splash, assim. Resolveu tudo na página. Resolvi todo aquele, sei lá, os 9 painéis, assim, em um soco. É o lance da narrativa, né? O Marcelo desenvolveu a narrativa nos últimos anos de uma maneira absurda, fazendo Randy Black lá nos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, eu respeito muito que o Exatamente. a ideia é que ele não fosse uma leitura tão rápida. Porque história de super-herói geralmente é rápida. É Você isso. pegou a ideia, tanto que o Sidão limou um monte de texto ali, né? Sim. Tipo, tinha muito texto. Mas também, eu né? exagerei de texto. Eu falei, você deixar o Marcelo respirar, ferrou. Na cena daquele... Não vou falar, mas tem uma cena que o cara tá no centro e ele falando, tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 balões. A gente diminuiu para uns 3, porque tinha muita coisa. Eu queria que demorasse mesmo, eu queria... Mas aí, como era um texto Tipo que Chris Claremont meio que repetia, eu falei, cara, tu tá brigando com a narrativa do teu irmão. Então aí a gente chega numa... Vê o que você acha. Aí ele topou, e aí, beleza, vamos. A gente tinha que meio que fechar um arco no terceiro. A gente queria fechar um arco. No do Astronauta a gente não tinha isso ainda. Tanto que a terceira termina com um gancho para a quarta. Nessa aqui, a gente tem que fechar um arco. E acho que era um desafio para eles, porque tinha que... Agora nós vamos ter que inserir a origem, ela tem que ser um negócio mais factível dentro da realidade do bairro do Limoeiro. Então, acho que essa era uma bomba que eu jogava para ele, porque hoje também, como os integrais já saem depois de 2, 3 anos que saiu o terceiro volume, sempre tem uma história inédita. Possivelmente o Magno já tem essa história na cabeça, ele não me contou ainda, mas ele já deve ter. Já tem. Olha lá, falei, claro, óbvio. É óbvio que ele já tem. Então, e já deve saber até onde vai entrar. Então, assim, a ideia é justamente isso. Acho que a brincadeira é, pô, beleza, como é que nós vamos encerrar, aspas aqui, vamos encerrar o arco, contando a origem, acertando as contas com o tenor, e se você ainda não leu, leia, porque é o seguinte, velho, tem coisas que acontecem com o tenor que na revista mensal você nunca imaginaria que fosse acontecer.